Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Que a paz, nosso humilde Rabi, nossa querida Galileia, permaneça em nosso hoje. De tudo o que ele falou, ele disse, pode ser resumido. Quando perguntaram para ele como é que se poderia resumir a lei, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Disse ele, Jesus, este o maior e o primeiro mandamento. Prossegue ele dizendo: entendes o segundo semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Termina Jesus dizendo: toda a lei, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois. Pararmos e toda a lei está contida nesses dois mandamentos. Nós compreendemos esses dois mandamentos. Nós praticamos os dois mandamentos. Basta isso para que nós sejamos felizes, tenhamos paz. E é grande desafio da humanidade desde que ele lançou isso no Velho Testamento, porque esses dois mandamentos estão no Velho Testamento, tanto em Deuteronômios como em Levítico. E Jesus trouxe de volta no Segundo Testamento quando ele deixou claro que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Lembramos que não é convite. Convite você pode dizer sim ou não. Mandamento você vai ter, querendo ou não. Por isso que tem um ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Porque a dor é o mecanismo divino para nos acordar para que a gente siga o caminho do amor. Então o que nós queremos examinar hoje é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a pergunta que nós fazemos para iniciar nosso diálogo. Como compreender o segundo mandamento? Como entender isso? E é lógico que o apoio da doutrina é imprescindível para essa análise. Nós vamos buscar em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, quando no item 4 ele diz textualmente: amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. Por quê? Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Aqui nós estamos ouvindo Allan Kardec dizer textualmente: caridade, todo respeito, não é dar coisas. Parte da caridade muito pobre. Dar coisas, dar esmola, muito pobre. Ainda que seja parte da caridade. Mas a caridade, na sua expressão mais completa, é amar o próximo. Então, se alguém te perguntar o que é caridade daqui para frente, não titubeie em dizer: é amar o próximo. Allan Kardec que nos ensinou. É a expressão mais completa da caridade. Você quer se chamar caridoso alguma vez na sua vida, é amar o próximo. Foi por isso que Allan Kardec cuidou de fazer muito claro um lema, uma bandeira. Fora a caridade, caridade. Fora do amar ao próximo como a si mesmo, não há? O que é salvação? É o seu encontro com Deus. Aliás, o seu reencontro, porque dele viemos, para ele voltando. Então esta é a máxima da doutrina espírita. Não é fora do espiritismo, não é fora do estudo, não é fora da igreja A, não é fora da igreja B, não. É fora do amor ao próximo como a si mesmo que não. Se você não aprender, eu não aprender, nós não aprendermos a amar o nosso próximo, seja ele quem for, e mesmo, nós mesmos, nós não estaremos aptos a entrar. Por isso, se você compreendeu isso, você iria partir de todo o esforço da sua vida, porque ele te mandará. Porque uma vez que você é o próximo, um é corolário do outro. Por isso,
E não importa a escola religiosa em que você é inserido. Dito seja, se for aqui no Espiritismo, o Espiritismo tem aquela condição mais acentuada de explicar o Evangelho, torná-lo compreensível. Mas se você compreender isso por outro caminho, e não importa se você esteja aqui ou em outra escola, não importa nem mesmo se você esteja em alguma religião, importa que você esteja fazendo o bem pelo bem de todos. É o que acontece. Essa foto eu já mostrei várias vezes aqui. Duas pessoas que nós tomamos o cuidado de olhar e não tem religião. Em preto e branco, é uma moça que trabalha para uma ONG, não tem cunho religioso. Está no Rio de Janeiro. Em colorido, uma moça que trabalha para uma ONG, que é da França e está lá na África, ajudando os nossos irmãos. Cruelmente básico. Por isso, caridade, amar o próximo como si mesmo, é a essência do amor. É o amor, o movimento. Quando a criatura sai dela mesma, se livra de si mesma, dos próprios. Curioso, quando nós fazemos invariável, dando, você deu seu tempo, sua personalidade, tudo que queira se beneficiar. Quem jamais se sempre volta ao próprio bem. Diz que o lema da doutrina espírita na verdade, que é a expressão mais elevada. E é por isso que também Allan Kardec cuidou de examinar isso com mais detalhe, quando na questão 886 ele perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra Jesus. Não é como a entendia São Luís, não é como a entendia qualquer outro dos. A pergunta de Allan Kardec foi direta. Como é que eu vou entender a palavra verdade? Como Jesus? Isso que eu quero saber. E a resposta conhecida para o estudioso espírita, a resposta que começa com benevolência. Benevolência a todos. Alguém pode dizer que é benevolência? Benevolência é o bem, o bem. É a boa vontade para todos. Quem é benevolente é disposta a fazer o bem. Até para os alemães que ganharam de 7-1. Não é verdade? Assusta. Aconteceu isso, gente. Vocês não viram isso, não? Brincadeiras à parte, gente. Até para o pior inimigo, pessoa tem benevolência. Ela não separa o que ela gosta mais, menos ou do que ela deixa de gostar. Ela simplesmente faz o bem. Se diz popular, fazer o bem pelo bem sem esperar nada. E isso é o bem. Benevolência é uma palavra forte. Quando Jesus chegou à Terra, foi cantada. A palavra é essa mesma, foi cantada. Sinfonia. Por que eu sei que ela foi? Os Espíritos, em um livro que a FEB publicou há pouco tempo, que é Santos, feito pouso. E lá vai ter um caso de uma freira da Suécia, 1600 e pouco, consegue receber por mediunidade da igreja esta informação. Aquilo que hoje registrado, frase, são. E lá dizia assim: glória, paz na terra aos homens de. E essa médium, que era freira, ouvi isso cantado. Ela não sabia o que era aramaico. Foi procurar. E ela estudou, procurou a especialista da. Quando ela escreveu isso, ele traduziu. Ela disse para ele:
mediunidade dos santos. O autor é o... Então, benevolência é uma faculdade que qualquer um de nós... É só um desejo seu. Para todo mundo, saber o lado ruim. O lado ruim dos outros, eles vão ter que mesmos. Eu procuro olhar. Não há ninguém, mesmo o pior assassino que existe. Nós fomos criados bons. Simples e ignorantes, lado bom. Então, tenha consciência de olhar todos. Danados, os alemães, de olhar todos. Benevolência, boa vontade. Mas essa é uma parte da caridade, segundo a entendida. Disseram que Jesus entendia caridade com indulgência. Indulgência para com as... E alguém pode perguntar, essa tal de indulgência? Ela foi muito... No 15, a igreja cobrava dinheiro, que era chamado de indulgência, para o céu. Quem pagava, entrava. Quem pagava, não entrava. Salvo. Era assim? 5. Graças a Deus, amadurecemos. Aliás, foi por causa disso reformada. A Igreja Católica se... Porque Martim Lutero foi um dos que contestou isso de forma muito forte. Mas indulgência não tem nada a ver com o que eles estavam mostrando há 5 séculos atrás. Indulgência, o in quer dizer dentro. Ducere quer dizer doçura. Então é doçura dentro. Quando você é indulgente, você é doce. Doce para com as imperfeições. É uma coisa difícil, especialmente aquele que sabe alguma coisa e está ensinando. Especialmente quando ele espera que o outro saiba o tanto que saiba o outro. A chance dele chamar o outro, a atenção do outro de forma grosseira, é muito comum a gente ver chefes tratando os seus subordinados completamente o oposto da indulgência. Rispidez. O que ele, o Espírito que respondeu essa pergunta, está nos dizendo é que você tem que olhar o seu semelhante, está em aprendizado. Todos nós, nenhum de nós. Então, se hoje eu sei alguma coisa e o outro não sabe, tempo atrás eu também não sabia. E provavelmente alguém me tolera por um monte de coisa que eu não sei, que ele sabe e que eu terei que aprender. Por isso, imperfeitos somos todos nós. Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sede, você vai ser ainda. Para isso você tem que se esforçar para ser. Como é que você vai ser perfeito? Sendo, refazendo e refazendo e refazendo, até um dia você ser automaticamente. Ninguém se torna perfeito. Passe demais. Seja um atleta. Os que são de uma perfeição nas suas apresentações, principalmente pessoas que trabalham com barras. É impressionante como eles conseguem ser precisos. Vocês vejam as notas 9.8, 9.9. Nossa, mano. Vocês acham que eles chegaram àquilo ali? Agora vou para a Olimpíada e vou ganhar a Olimpíada. Sabem o quanto essas criaturas sofreram treinando. Quantas horas eles perderam das suas vidas treinando. Ninguém fica bom sem fazer muitas e muitas e muitas. Até quase virar automático. Nenhum de nós está nesse estágio. Podemos ser bons em algumas coisas, mas não somos ainda perfeitos nas mesmas coisas. E todos nós precisamos de indulgências uns dos outros. Quando a gente é indulgente um com os outros, a gente tem que continuar aprendendo. Porque rispidez basta. Ela teme, fica com medo, quando você bruscamente, ela recua, fecha, ela cria, que se chama travas, e não consegue o desenvolvimento. Mas quando você educa
com indulgência, a criatura se sente à vontade, porque sabe que tem o direito de errar. Não que ela queira, teve o erro como parte do aprendizado. Mas isso não é suficiente. Não basta ser só benevolente, querer o bem de todos, boa vontade para com todos. Não basta olhar os outros, as imperfeições dos outros, com doçura por dentro. Ainda precisamos de um terceiro estágio. Os Espíritos disseram que no mundo de expiações e provas, Jesus entendia caridade também como o perdão das ofensas. Não é por acaso que em vários momentos do seu evangelho ele fala perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Pai, perdoa-os, não sabem o que. Perdão ainda é uma situação que o planeta de expiações precisa. A gente ainda se ofende, o que mostra o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque quem não tem egoísmo e nem tem orgulho, não tem como se ofender. Só se ofende aquele que tem egoísmo e orgulho. Do contrário, não tem ofensa. Mas como nós nos ofendemos, porque ainda somos esse tipo de espírito em evolução na Terra, nós precisamos aprender. Ainda que não conseguimos não nos ofender, aprender a não ficar com aquela ofensa com dentro. Aprender a perdoar. A olhar para o outro como se o outro não soubesse o que está fazendo, como se o outro fosse um doente que está desviado. E aí compreender que ele, não sabendo o que faz, deveria ser digno de ser perdoado e não de ser revidado e não de ser atacado. E o que mais se faz neste planeta é a vingança. Tão forte isso. Vocês andaram vendo nos jornais. A pessoa bate com o outro de carro, briga, sai perseguindo o outro e assassina o outro. Por vingança. Vingança imediata. Naquele momento, matou. Um absurdo. Mas existe a vingança calculada. Nós estamos cheios de pessoas em processo obsessivo na Terra. São irmãos que desencarnaram e vêm vingar aquilo que o fez para ele há muito tempo. Tem um amigo nosso que está sob um processo de obsessão que ele nem sabe que está. Tem um espírito que nós conversamos com ele na reunião mediúnica. Na encarnação passada, esse amigo nosso da encarnação presente fez um mal tão grande para ele e para a família que deixou a família dele na penúria, passou fome. Esse irmão não consegue perdoá-lo pelo que fez. Está perseguindo ele de uma maneira impressionante. Ele não consegue ser objeto da obsessão. Então nós temos o problema do perdão como sendo um grave problema dos humanos, seja de encarnado para desencarnado, seja de encarnado. Nós estamos vivendo o drama da ausência do perdão. Não damos conta de não nos ofender, tudo bem, mas nós temos que aprender, no primeiro passo, a não devolver a ofensa. E no segundo passo, a perdoar a ofensa. E no terceiro passo, a esquecer a ofensa. Para ir no quarto passo, não ser mais facilmente ofendido. Para no quinto passo, jamais se sentir ofendido. São passos que a gente vai construindo, esforços que a gente tem que ter dentro da gente. Isso corresponde ao nosso BIP aqui na Terra. Como alguém que está sinalizando para você. Você já fez a benevolência? Você já fez a indulgência? Você já perdoou a ofensa? Tem que estar lembrando disso. Porque se você ainda carrega mal vontade ou má vontade com alguém, você não foi benevolente. Se você ainda olha outro, mas putz, até hoje esse cara não aprendeu isso? Se você olha para você, eu perdoar essa lambisgoia nunca na minha vida. Ele não merece nem fogo do eterno para pegar nela. A gente fala assim. Ou seja, a criatura não trabalhou ainda, perdão. Isso tudo está dentro de cada um de nós. Quem tem que examinar isso? Nós. Para um dia chegarmos a ser como eles. Vocês conhecem essas duas figuras aí? Em preto e branco, quem é? Chico Xavier. Quem é esse tal de Chico, gente? Conhece ele? Maior médium. Médium? Acho que foi um dos maiores cristãos que nós tivemos, além de ser um dos maiores médiuns, não é verdade, gente? Agora eu pergunto para vocês, ele é maior do que Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa é maior do que ele? O bem não tem religião. Bem é o bem. Esses dois
tem benevolência para com esses dois, têm indulgência para com as imperfeições dos outros. Esses dois têm perdão das ofensas quando eles precisassem ter, porque nem perdoar precisaram, porque se ofendiam, ainda nos ofendem. E aí a pergunta é para nós. Então, por que tão poucos renunciam a si mesmos para amar o próximo como eles fizeram? Vocês vão de convir comigo. Madre Teresa de Calcutá largou sua família, Xavier nunca largou sua família. Para quê? Viver para os... Cada um na sua seara, cada um no seu campo de trabalho. Mas largaram, isso chama renúncia. Quando você abandona os seus próprios interesses, poder cuidar dos interesses, foi o que eles fizeram. E a pergunta é, por que a gente não dá conta de fazer isso? Ou mais, o que nos impede de amar o nosso? Porque se já amássemos, primeiro que essa palestra nem estava mais acontecendo aqui, a gente já estava no outro estágio evolutivo. Nós não amamos. Se amássemos, não teríamos mais dores neste país. Não teríamos mais antagonismos. Se os temos, é porque ainda não amamos. Se não amamos, é porque não fazemos a caridade. Se não fazemos a caridade, ainda não seguimos o segundo mandamento. Por fim, por que é tão difícil cumprir o segundo mandamento? Resposta. Quem é que a tem? Eu brinquei esses dias, vai ganhar um Opala 0 km quem responder certo. Já viram um Opala 0 km nos dias atuais? Quem sabe a resposta? Curta. Falta aqueles 3 itens, é a resposta ao contrário, né? Se não tem aqueles, mas como nome que podemos dar para isso quando não tem aqueles 3 itens? Falta de caridade. Quase acertou, né? Ele falou com outras palavras a mesma coisa. Falta de caridade é... Pode pegar o Opala na saída lá, viu? Está lá prontinho, estacionado. Brincadeira, gente. Obviamente, egoísmo, disse Kardec, é a fonte de todos os vícios. Como caridade é a fonte de todas. Olha, gente, tem uma coisa que nós temos que compreender. Não coexistem ao mesmo tempo egoísmo e caridade. Ou você está sendo egoísta num determinado momento, ou você está sendo caridoso. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Você tem que fazer no longo do seu dia um balanço. Quanto dos meus 24 horas eu fui pensar só em mim, cuidar só de mim, quanto das minhas 24 horas eu cuidei do outro, eu renunciei a mim mesmo para olhar o outro. Se eu, obviamente, responder que eu estou cuidando só de mim o tempo todo, ai Jesus, posso ainda estar complicado, porque você precisa começar a sair um pouco de você, nós precisamos começar a sair um pouco de nós mesmos para ficar um pouco no outro. Olhar o outro como se o outro fosse eu mesmo, você mesmo, nós próprios. Por isso que os Espíritos disseram que do egoísmo deriva todo o mal. Não existisse egoísmo, não existiria o mal na Terra. O mal só existe porque existe o egoísmo. Então nós precisamos examinar isso. E a pergunta que nós fazemos, então, que nos interessa profundamente, como é que a gente extirpa o egoísmo? Em outras palavras, como é que a gente arranca de dentro da gente esse câncer que corrói as possibilidades de nós? Ou como que a gente arranca o mal que a gente instalou na gente mesmo? Essa resposta é profundamente... Porque se você não souber como fazer, não vai nem movimentar esforços para fazer. Alguém só faz alguma coisa quando ele sabe como fazer, senão não faz. Por isso que a gente precisa estudar isso. E isso precisa ser estudado de uma maneira mais aprofundada. O egoísmo pode ser lido como egocentrismo. O que é egocentrismo? Quando a pessoa centra tudo nela. Tudo gira em torno dela, como se ela fosse o centro do universo. Tudo é para ela, independentemente do outro. Essa é uma pessoa egocentrada. Tudo dado nela. Só. Isso é o extremo oposto da caridade. Mas, ao outro oposto, é exatamente o contrário. É o teocentrismo. Teo, em grego, é Deus. É Deus no centro.
Quando Deus está no centro, aí a nossa vontade passa a ser a dele. Jesus foi o único que esteve entre nós que ficou com Deus no centro o tempo todo, ao ponto dele falar assim: eu e o Pai somos um. Não é que ele era Deus, ou que Deus era ele. É que ele pensava e sentia como Deus. Então ele refletia Deus onde ele estivesse. Então ele estava teocentrado, tinha Deus no centro. E esse é o caminho que todos nós, para nos tornarmos espíritos, teremos que percorrer. Colocar Deus no centro. E aí compreender a prece dominical. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Para você fazer a vossa vontade, você tem que fazer a vontade de quem? Sua ou dele? Deus. Quando você faz a vontade de Deus, a sua vontade passa a ser a vontade de Deus. E você vai dizer, como disse Jesus, eu e o Pai. Para você dizer isso, você tem que aprender a fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nos amemos uns aos outros. E para não ter dúvida disso, como vosso Filho, como Jesus nos amou. Por isso, Emmanuel, examinando isso de maneira mais aprofundada, tem um trecho no livro Consolador, na questão 135, que diz assim: confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o... Não preciso de Deus. Eu dou conta sozinho. Confie no meu taco. Tem uns que dizem assim, não é? Isso é quando você confia mais em você. Não, o médico que vai fazer a cirurgia é dos bons. Paguei caro, tem dinheiro, comprei o melhor. Aí ele dá um branco na cabeça dele e corta a horta e o coitado morre. O que adiantou o dinheiro? O que adiantou a confiança? O que adiantou a tecnologia? O erro humano ainda é. Não há como alguém confiar em si mesmo mais do que em Deus, sem prejuízo, sem efetuar uma intervenção indébita na harmonia divina. É por isso que é muito preocupante, e a gente faz isso muito na juventude, quando a gente acha que é o rei da cocada preta, né? Que a gente pode tudo, que a gente é poderoso, que não precisa de ninguém, que a gente consegue sobreviver sozinho. Isso é um problema gravíssimo, porque isso é o homem no centro, é o mal. É quando ele afasta-se de Deus por opção própria. Eu não disse afasta-se da religião, disse afasta-se. Pode estar em religião nenhuma e estar com Deus toda a sua vida. Decisão pessoal de cada um. Aí Emmanuel diz assim, para esses que colocaram-se no centro, para esses que fizeram débito, a intervenção indébita na harmonia divina, para esses que fizeram o mal, urge, ou seja, é urgente, recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então o sujeito pode até fazer isso, confiar mais em si mesmo durante um tempo, perceber a besteira que fez e aí recompor, voltar para o Pai de onde veio e restabelecer com ele o resgate. Fazer a recomposição da criatura com o Criador, do Filho. Aí então, ele não está mais só. Quando isso acontecer, volta a ficar Deus no centro. Eis, não age por si, age por Deus. Ele é instrumento de Deus, seja onde. Nós tivemos um pedagogo na Terra, 2000 anos atrás, parábola. Essa parábola nós chamamos de parábola do filho pródigo. Não é um nome muito certo, porque são 2 filhos, mas tudo bem. Aqui nós vamos examinar uma parte da parábola, que é a do filho, chamamos de pródigo. Pródigo é aquele gastador, sem consequência, sem preocupar com o que vai acontecer depois, inconsequente. E Jesus conta essa historieta, é uma história que ele criou para nos ensinar sobre homem no centro e Deus no centro, em que ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca.
repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Então Jesus faz uma analogia com a cultura hebraica daquela época. Primeira coisa que Jesus choca aqui: jamais um hebreu divide a herança com filhos enquanto estiver vivo. Jesus choca dizendo isso. Jamais um hebreu, se um filho fizer isso que esse filho fez, dá a herança. Pelo contrário, ele é exilado e nunca mais volta para a aldeia e muito menos para a sua casa. Assim que funciona a cultura dele. Então nós percebemos que aqui Jesus choca para exatamente chamar a atenção daqueles que ouviam a parábola. E notamos também o tempo verbal. Dá-me. Todo egocentrado, todo aquele que tem a si próprio no centro das atenções, usa muito a primeira pessoa. Eu. É muito comum ele se utilizar da primeira pessoa, eu. Pouquíssimas vezes ele diz nós fizemos. Não, eu fiz. Quando é errado é o outro. Quando ele acerta é eu. E esse rapaz é exatamente esse modelo. Aquele que pensa só em si. Ele não está preocupado se o pai vai ficar doente, vai precisar dele. Ele não está preocupado se o irmão que vai ficar está satisfeito com a decisão dele. Ele não consulta ninguém. Ele simplesmente pede herança ao pai. E o pai, na parábola, dá. Porque o pai sabe que é um filho que precisa de experiências e vai deixar esse filho fazer o que quer para aprender com os próprios erros. Nesse estágio do período evolutivo da criatura humana, tudo gira em torno do eu. Só pensa nele mesmo. É o que Emmanuel disse, confiando em si mesmo mais do que em Deus. Mas é preciso, às vezes, acontecer isso para que a pessoa aprenda aquilo que ele poderia ter aprendido sem sair da casa do pai. Se ele ouvisse os conselhos, as lições do pai, ele não precisaria ter saído e sofrido. Por isso, o ditado: quem não vai pelo amor. Esse rapazinho escolheu o segundo caminho. Não, eu quero fazer as minhas experiências, eu quero viver a vida doidado, eu quero é curtir a vida. Bom, o pai permite. E poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante. Olha a expressão de Jesus, país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Porque quem vive dissolutamente é quem vive gastando, sem preocupar com o futuro. Então aqui, primeira palavra que chama a atenção, país distante. O que Jesus quer dizer com país distante? Porque Jesus não colocava nenhuma. País distante nada mais é do que o país do eu. É aquele ser que rompe os elos sagrados com Deus e resolve viver por sua própria conta. Livre de qualquer imposição de leis. Livre de se submeter às leis. Não cumpre as leis. Não quer cumpri-las. Em outras palavras, é rebelde. Esse país só tem gente como ele. Que só pensa em si próprios. Então, cada um por si, não tem nem Deus por todos, porque nem em Deus eles acreditam. Mas diz ainda Jesus que ele desperdiçou os seus bens. Claro que desperdiçou, sabe por quê? Porque os bens não lhe pertencem. Ele acha que é dele, mas não lhe pertence. Por que não lhe pertence? Não foi ele que conquistou com o suor. O bem foi conquistado com o suor do Pai. Preste atenção. Toda vez que você ganha alguma coisa fácil, que você teve que fazer esforço, o valor que você dá para essa coisa. Esforço. Pode olhar as histórias das heranças aí das grandes fortunas. Você vai ver que aqueles que não trabalharam para poder construir a herança, perde tudo na segunda geração. E é a mesma coisa. Esse rapaz não dava valor no que tinha recebido do pai, porque não foi dele que veio do próprio pai. E aí Jesus vai dizer o que vai acontecer, e acontece com todos nós quando nos afastamos de Deus. E havendo ele dissipado tudo, ou seja, acabou com tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a passar necessidade. Você começa a passar necessidade quando você não tem um afeto, quando você se sente solitário, quando você tem um câncer e você não consegue encontrar saída para ele. Você começa a passar necessidade quando você deixa ou percebe que uma criatura muito valorosa para você vai embora antes de você, um filho, por exemplo. Você consegue perceber que isso chama-se necessidades espirituais. Você está sentindo falta e aquela falta não está sendo suprida. É o que Jesus
que esse rapaz começou a passar, ele não tinha mais recursos, porque ele cortou a relação com o pai, como alguém que tem um carro e corta a ligação do alternador com a bateria. A carga que ele tinha na bateria, que o pai deu para ele, a bateria agora riu. Por quê? Porque ele não tem ligação mais com o alternador. Portanto, ele não abastece mais a bateria. É exatamente o que acontece quando você se afasta de Deus. Não é que Deus não tem energia para te dar, é que você não quer se ligar a Ele. Então, aqui, nesse país do eu, tem-se fome do amor paterno. A gente sente uma saudade sem entender como é que ela funciona desse pai criterioso e cuidadoso. Então foi encontrar-se, disse Jesus, a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos, tratar de porcos, cuidar de porcos, dar lavagem para porco, limpar porcos. Um dos trabalhos mais gostosos que tem de fazer, né, gente? Só o que mexe com isso sabe. E desejava encher o estômago com as alfarropas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Alfarropas era uma vagezinha verde que tinha lá na Galiléia naquela época, que era de baixo valor nutritivo, mas nem essa ele conseguia comer. O que Jesus está dizendo? Esse homem está abaixo do porco. Nem o que o porco comia, podia comer. Jesus quer dizer que ele chegou no fundo, porque para os judeus, o nosso chamado porco é o animal mais asqueroso que tem. E se você comparar alguém com um porco, você está comprando briga. Mas se você colocar alguém abaixo do porco, isso é inimaginável. E foi o que aconteceu. Ninguém dava nada, porque todo mundo era egoísta como ele. Todo mundo era egocentrado como ele. No mundo de expiações e provas, que é o mundo que ainda nós estamos vivendo, nós temos uma sociedade ególatra. As pessoas pensam primeiro em si mesmas, e se sobrar tempo, ela pensa para os outros. E ela só se condói quando fica muito evidente, como, por exemplo, as grandes enchentes que a gente vê as pessoas se movimentando. Saiu a enchente, ela volta para o padrãozinho de vida dela. Caindo, porém, em si, ou seja, tomando consciência, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ou seja, ele despertou para a realidade essencial. Ele percebeu que sozinho ele não vale nada. Foi o que Emmanuel chamou de fragilidade humana. Ele percebeu que sem Deus ele não tem como se suprir. E aí ele vai dizer: levantar-me-ei, isso é uma decisão que ele está tomando, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o Senhor e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele toma uma decisão íntima. Por isso se chama reforma íntima. Ele caiu em si e resolveu falar para si mesmo o que ele vai fazer. Levantar-me-ei, ou seja, eu vou me levantar. Então a vontade e o esforço se juntam para ele voltar à casa paterna. Porque o pai não vai lá buscá-lo, ele vai ter que voltar. Pai, o mesmo caminho que ele fez para a perdição, ele vai ter que fazer. Pai. E aí acontece. Ele tinha decidido e fez. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Manuel chamou disso ex-resgate. Agora, desse momento, sem ele saber, ele começa a ser suprido pelo pai por energias que ele não sabe de onde vem. Ele adquire forças que ele não sabe de onde que ele retirou. Porque ele já começa a ser assistido quando ele se arrependeu, tomou a decisão de voltar para o pai. E olha o que acontece depois. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu. Significa que o pai estava esperando ele o tempo todo, porque sabia que ele ia voltar. E o pai encheu-se de compaixão. O que é encher-se de compaixão? É se colocar no lugar do outro e falar assim: meu Deus, meu menino voltou. Graças a Deus, meu. Ainda bem. E correndo, ele lança ao pescoço do menino e beija. Primeiro que o ancião hebreu jamais corre. Jesus faz aqui uma imagem forte. Lançar o pescoço significa abraçar, e beijar significa eu te perdoo. Então ele estava sendo aceito de novo na sociedade de onde ele saiu. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Tudo isso símbolo de filho e não de servo, e anel o mais forte dele. Porque só usavam anéis os filhos, não os servos. E isso Emmanuel chamou de elos. Recompor os elos sagrados dessa harmonia. Eis resgate. E aí acontece a festa no céu.
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Estava morto em espírito. Como assim morto? O ser sai da consciência de sono, achando que a vida é só matéria, bem-estar material, ter coisas, e percebe que a vida é muito mais do que isso. A essência é bem-estar espiritual. Isso chama consciência desperta. Ele estava perdido no país do egoísmo e foi achado na casa paterna, no país do teocentrismo. Por isso essa mensagem deixa claro que nós precisamos compreender o amar ao próximo como a si mesmo. Porque se não fizermos isso, continuaremos sofrendo. E era esta a razão pela qual é imperativo refletir. Aprender isso e não refletir sobre isso é parte da lição. Disse Jesus: e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi anotado por Mateus. E aí nós nos perguntamos, quando examinamos esta passagem de Jesus, por que a caridade de muitos esfria? Às vezes a gente vem para uma palestra, fica motivado para fazer o bem, mas na primeira fechada que o carro dá ali, volta aquele indivíduo anterior do mesmo jeito, na mesma hora. O que será que acontece? Por que a gente ainda é resistente a perdoar, a diminuir para que o outro cresça? Por que isso acontece? E aí nós fomos pesquisar. E um espírito nos deu a resposta. Esse espírito chama-se Fénelon. E ele está no Livro dos Espíritos. E essa resposta está na questão 917. Ele disse assim: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Ora, se você só leva tapa na cara o tempo todo onde você está, qual que é a sua tendência? Recuar para não apanhar mais. É o que acontece quando você faz o mal para o outro. Se o outro não for ainda animalesco, agressivo e te atacar como você o atacou, ele recuará e se reprimirá e se afastará, porque se sentiu pelo outro tocado. Agora, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, esse indivíduo é levado a ocupar-se com ele mesmo, mais do que com os outros. E ele começa a pensar só nele também, porque ele viu que os outros também só pensavam neles. Dá para vocês perceberem isso quando a gente vê as relações diplomáticas entre os países. Chama-se reciprocidade. Mas se ele matou o meu aqui, eu posso matar o meu lá. Isso é lei do lá da cá, lá da época de hoje ainda na nossa diplomacia, para ver o tanto que a gente está longe da realidade espiritual. E isso é um fato. Se você pega uma pessoa que está ali sem nenhum problema e você começa a machucar ela, ela se retrai. Até com os animais é assim. Maltrata um cachorrinho para você ver. Agora trata bem um cachorrinho para você ver. Do mesmo jeito é o ser humano. Então a pergunta que nos interessa fazer é essa: como é que eu rompo com essa situação? Como é que eu faço que esse cara passe a acreditar que o outro pode fazer o bem para ele não ficar protegido, escondendo a cabeça debaixo aquela proteção como o jabuti faz? Como é que eu faço para ele saber esse casulo que ele me tocou em resposta, tanto uma reação ao que fizeram com ele? E é o próprio Fénelon que nos ensina. Esse Espírito abençoado nos dirá que o princípio da caridade, da fraternidade, seja a base. Base é o que está no começo, gente. Está lá embaixo. Seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. 3 fatores: instituições sociais, relações legais de povo a povo e relação de pessoa para pessoa, homem para homem, criatura para criatura. Quando isso for a base, ou seja, caridade e fraternidade, cada um pensará menos em si quando perceber que os outros pensaram. Você faz o bem para alguém. Esse alguém estava numa situação tão difícil que você, quando fez o bem para ele, foi como se você tivesse livrado ele da morte. Aquilo fica tão marcado dentro dele. Quando ele começa a se restabelecer, começa a andar com as próprias pernas e começa a ter condição de devolver o bem que você fez para ele, ele não te encontra mais. Você não faz mais parte.
E ele fica com um débito de gratidão para com você que ele não poderá te pagar. E o que significa isso? Que quando ele encontrar alguém do mesmo jeito que ele estava, ele fará o mesmo bem que você. É aí que você rompeu com o egoísmo. Porque toda vez que você planta o bem dentro de um coração, esse coração plantará o bem em outro coração. Esse é o efeito multiplicador do amor. Isso fará com que a gente transforme este planeta de expiações e provas em um planeta feliz. Porque fazer o outro que gostaríamos que o outro nos fizesse é a lei. E não cumpri-la é simplesmente atrasar a sua felicidade. Termina nosso querido Fenelon dizendo: todos, quando isso acontecer, experimentarão a influência. A gente influencia uns nos outros. Moralizadora do exemplo e do contato. Aqueles que veem criaturas fazendo o bem, elas se deixam ser influenciadas porque ela fala: mas como é que ele está conseguindo fazer isso? E eu não. Então, de alguma forma, o outro mexeu com ele, influenciou. E esse exemplo e esse contato é a única maneira de haver um só rebanho na terra. Quando todos nós começarmos a fazer pelos outros o que melhor de nós podemos ter. Mas o Fenelon faz uma advertência. Porque Jesus disse que a caridade de muitos esfriaria. E esfriaria por quê? Porque disse assim Emmanuel: em face do atual transbordamento de egoísmo. O que é transbordar? É sair da margem. Ontem estávamos lá em Corumbá e resolvemos olhar o rio Corumbá, que a gente é acostumado com ele desde menino. E o rio Corumbá está quase transbordando, como nós vimos ontem. Tanta chuva maravilhosa que tem vindo. Quando nós estamos com a sociedade com tanto egoístas espalhados por todos os lados, significa que nós estamos com o egoísmo espalhado para todos os lados, está além do leito natural. E é por isso que nessa realidade ele diz que é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. E quase sempre são mal agradecidos. Não lembram do bem que receberam. Acham até que é obrigação que o outro faz. Muitos filhos tratam suas mães, seus pais assim. Acham que os pais estão fazendo a obrigação e não o afeto. Por isso disse Jesus: queres vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. E aí disse, fechando Fenelon, principalmente aos que possuem essa virtude, que o reino dos céus se acha aberto. Que virtude? Caridade. Não há salvação. Quando ele estava indo embora, ele reuniu o colégio apostólico. Um momento íntimo, só eles, 12 e o mestre, que partiria logo. E naquele momento, era um momento de despedida, ele diz para os meninos, num cuidado tão carinhoso que não há registro em outro lugar do Evangelho. Essa maneira de Jesus falar. Ele disse: filhinhos, por um pouco ainda, não te atormentei. E ele vai falar muitas coisas, vai falar inclusive que vai Consolador. Mas ele vai dizer profundamente sentido, com o coração tocado, um último mandamento eu vos deixo, filhinhos, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei. Então não é mais, como o título da palestra está, amar ao próximo como a si mesmo. É amar ao próximo como Jesus nos amou. Agora nós temos uma referência. Até que tanto eu dou conta de amar meu próximo. Olhe, Jesus é a sua referência. É o que você tem que buscar. É o que eu tenho que buscar. E nós todos precisamos. Muita paz a todas, muita paz a todos. Muito obrigado por sua atenção. Nesse instante nós agradecemos nosso irmão Maxilane Lacerda por mais essa tarde de hoje. Deus te abençoe.